E finalmente, olha o que eu tenho aqui nas minhas mãos. Tcharam! O nosso livro, deixa eu ver que acho que pegou luz aqui, ó. Saí das luzes. O nosso livro, tão carinhosamente trabalhado e recebido por mim, e quando eu falo nosso é porque é realmente nosso livro, que a força nos mandou para que a gente continue no nosso trabalho de expansão. E não é porque está o meu nome aqui escrito que eu considero essa uma obra minha. Muito pelo contrário. Vocês vão entender tudo que foi esse processo para que esse livro ficasse pronto e chegasse nas nossas mãos com toda uma continuidade de um trabalho que a gente vem fazendo. Então, para mim é muito especial todo esse processo, tudo isso, e principalmente é muito especial estar aqui gravando um vídeo para apresentar esse livro para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre o que tem, e com certeza a gente vai trabalhar juntos no entendimento do material que está aqui. É um livro que ele vai mudar muito a forma de compreender a realidade de muitos de nós. Mas acredito que ele vem para uma família de buscadores que está preparada para escutar o que está escrito, para ler o que está escrito aqui. Né? Não é um livro para qualquer um entender, e aqui eu não classifico, não falo isso de uma forma classificando as pessoas, não, mas é porque tem uma linguagem específica. Esse livro é mecânica quântica pura, é a forma de interpretar a realidade como ela realmente acontece, nos compreendendo cada vez mais como consciências, como conjunto de ideias e de crenças. Esse livro, ele foi dividido em 6 partes. Antes de tudo, eu não tinha noção do que eu estava fazendo, né? Eu já comentei alguns vídeos aqui no canal com vocês. Eu apenas senti vontade de escrever e comecei a escrever. Esse processo durou 1 ano, vocês vão ver, eu falo sobre isso aqui. E 1 ano depois, eu olhei para o meu computador, mais um momento que eu passei de transformação na minha vida, eu olhei para o meu computador e falei assim, será? Né? E aí eu vi aí eu comecei a ler sequencialmente tudo que eu estava escrevendo, porque assim, eu me sentia conectada e escrevia. E aí eu salvava por data, corrigia alguns erros de português só, salvava por data, mas não ficava lendo, porque eu sentia que se eu ficasse lendo, eu ia colocar ou o meu julgamento pessoal, ou eu ia interferir com a minha personalidade Fernanda, e eu não queria fazer isso. Então eu não lia, eu escrevia, salvava, escrevia e salvava. Depois desse 1 ano, eu sentei para finalmente ler esse material, e eu entendi que porque ele estava realmente dividido por tópicos, por nomeado, e os assuntos tinham consequência, né? Os assuntos tinham sequência uns dos outros. Eu tinha medo que fosse coisa da minha cabeça. Então, esse livro ele foi dividido em 6 partes, vocês vão ver. Conforme vocês forem lendo, né? Vocês vão ver no índice que ele tem 6 partes. A primeira parte é a que eu acho um pouquinho mais complicada, que pode ser que venha trazer um pouquinho mais de dúvidas na forma de compreender, porque ele é um livro muito completo, o Eu Multidimensional Reaprendendo Quem Somos. Então ele traz uma abordagem para que a gente entenda como tudo isso daqui foi criado, como nós criamos a nós mesmos com essas ideias todas erradas, por que isso aconteceu, como isso aconteceu, e depois ele vai nos dando ferramenta para que a gente venha a expandir como consciência, aprendendo a nos reconhecer, e então estarmos preparados para a nossa unificação. A primeira parte, a humanidade e sua forma de expressão, uma nova compreensão. Aqui ele fala como começou o universo, quem foram os criadores do planeta, e dessa forma de se expressar focados em corpos materiais, em um universo onde as consciências já se experimentavam sem a necessidade de corpos físicos, porque são consciências primordiais que foram criadas perfeitas. Por que a ideia de materializar uma energia?
Gente, é incrível, eu tô falando para vocês, é surreal esse livro. E aí depois explica isso, o porquê do ego, o que é o ego individual, como foi dada a etapa, principalmente fala da resistência do ego à mudança, dos eus prováveis, dos múltiplos eus, explica o que é o tempo e o ego, o funcionamento do ego, enfim. E aí ele vai pincelando tudo que prende a gente ainda nessa forma de nos vermos equivocados e o porquê de tudo isso. A segunda parte, a retomada da consciência, começa já a pincelar o que é a centelha, o que realmente somos, quais são as energias das quais nós fomos realmente constituídos antes de colocar um monte de véu sobre nós mesmos. A terceira parte, cocriar, entendendo o processo. O que é a tal da cocriação? Tem muita coisa falando aqui, que não dá para vocês verem, falando sobre a cocriação. Ele explica as emoções, ele cita aqui, aliás, as 5 principais emoções do ser humano, inclusive, o porquê delas. Tem um tópico que eu gosto muito, clarificando as emoções, a tristeza e suas causas e o objetivo de ficar triste. Porque a gente escolhe ficar triste e criar problemas nas nossas vidas. Aí, nessa segunda, terceira parte, a linguagem já começa a ficar um pouquinho mais fácil de compreender, principalmente para nós aqui do canal que estamos já percorrendo o material do 7, né, que a gente já está fazendo esse trabalho já há algum tempo. A parte 4, estado consciente, como se reconhecer e se tornar um ser multidimensional em 4ª dimensão. Aí ele traz comandos que a gente deve ter, percepções que devemos ter em relação a nós mesmos. Ele divide e explica as camadas que nós temos da nossa consciência, por que, né, que eles colocam em camadas. Aí ele fala da camada mental, camada psíquica, camada emocional, que são partes da nossa consciência que compõem a nossa personalidade aqui manifestada. A parte 5 é acionando o conhecimento, onde a gente vai trabalhar de forma efetiva o reconhecimento das crenças. E eu achei incrível aqui que eles nos apresentaram, pessoal, um conjunto de 8 conjuntos de crenças, com um questionário de 10 questões em cada um desses 8 conjuntos. E depois que você começa a fazer esse exercício, você vê como parece que você se conhece de uma forma completa, em níveis que você nem achava que você tinha um ponto de vista ou uma crença em relação a isso. E é muito legal, porque depois eles explicam que esses 8 conjuntos, eles constituem a personalidade que nós estamos aqui manifestando. É um barato, e ele dá um exemplo aqui, deixa eu ver que página que tá. 242, que eu dei uma mudada de novo, a versão que vocês foram, aqui ó, vai ser diferente. Ele dá o exemplo, não sei se dá pra ver, ó, tá vendo? Um exemplo aqui no, deixa eu ver. Aqui ó, peraí que cortou que tava, ó, ele dá um exemplo aqui, por exemplo, de como colocar essas crenças, fazer um quadro tal, para a gente ir escrevendo e respondendo a nós mesmos, um exercício que a gente faz sozinho, e aí a gente vai ter total noção do que está no nosso inconsciente. Explica o que é o campo energético de cada um, que a gente deve criar, abastecer e manter para mudar a nossa realidade, o que é esse campo. Bom, o processo da cocriação em si, na prática. A parte 6, a volta do estado original. E aí eles falam aqui também o que é o processo da morte, como devemos agir com entes queridos que estão partindo, como nós devemos nos posicionar em relação à morte, o que esperar desse momento. E aí, enfim, é um universo totalmente novo. Aqui ele apresenta o que é de fato a hereditariedade, como a gente recebe as crenças dos antepassados, como mudar, como brecar isso. Olha, pessoal, não vocês sabem, eu não sou não é para vender, é para dividir conhecimento com vocês, juro. Eu nunca pensei na minha vida que eu me tornaria escritora, apesar de
pequena ter umas ideias sobre isso. Há um tempo eu falava sobre isso sem nem fazer ideia do que eu viria a canalizar um livro, né? Uma coisa é você criar histórias, tal, mas outra coisa é você realmente canalizar, confiar. Foi todo um processo para eu não confiar no que eu estava fazendo, não achar que era coisa da minha cabeça, que eu estava, sabe, fantasiando as coisas. Foi muito incrível. Eu queria até ler uma parte aqui para vocês mais ou menos entenderem o que foi todo esse processo. Tem aqui na apresentação por Fernanda Faria, que sou eu, eu conto o que foi, brevemente, tá? Porque aqui não é foco, o foco não é nem um pouco eu aqui nesse material, mas um pouquinho eu escrevi para as pessoas verem o que é, né? O que foi para mim esse processo de canalizar esse material. Enfim, eu conto que do nada eu tive essa vontade, começo falando do que eu já estava numa fase de transição de eu, né, já estudando o material do Sete, já entendendo a vida de uma forma diferente. E aí eu tive uma visão que aconteceu. Aqui, ó, deixa eu falar para vocês. Me lembro de um dia, durante um exercício mental, ouvir que meu amigo Sete estava me dizendo, ouvir o que o meu amigo Sete estava me dizendo, enquanto eu pedia uma prova para ele de que eu estava no caminho certo da minha vida. Já que nesse momento eu já não tinha mais trabalho, relacionamento e nenhuma perspectiva de mudança. Foi um processo de mudança total que eu passei, vários deles, mas eu conto um pouquinho antes de uma mensagem, de uma canalização que minha mãe recebeu para mim, em um dado momento em que eu tive que decidir. E aí eu abri mão de tudo o que estava acontecendo na minha vida, sabendo que ia dar errado, porque eu falei, ok, eu solto tudo porque eu quero ir com vocês vão entender. Um pouquinho antes eu falo disso, mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou só focar aqui no processo, na primeira canalização escrita que eu tive na minha vida. Então nesse momento eu estava já conectada com a energia do Sete, e aí eu escutei ele me dizendo assim, ó, abra seus olhos e olhe para suas mãos. Eu vi minha mão se tornar fluida. Eu vi com os meus olhos abertos meus dedos se alongarem. Vi minhas mãos, meus antebraços se tornarem energia. Eles ainda eram meus membros, mas eu pude perceber que não eram só isso. Eram muito mais. Eu era muito mais. Nessa hora, meus amigos me pediram que eu pegasse um papel e me ditaram o que eu deveria escrever naquele momento. E aí eles passaram essa mensagem para mim. Perdão se eu ficar emocionada, mas toda vez que eu leio isso, gente, eu não aguento. Nunca houve um momento em que você estivesse sozinha. Você sabe seus passos desde o dia em que nasceu. Cada um conhece as escolhas que tem dentro das probabilidades disponíveis. Isso não é determinado, é apenas uma questão de frequências possíveis. Nada existe senão ligado a uma frequência. Quanto a você, pare de se subjugar. Não são os outros que fazem isso com você, é você mesma, tentando se defender de crenças que te ligam ao medo do poder e do conhecimento. Você sabe que quanto mais poder e conhecimento, mais sem sentido essa vida passa a ser. E você tem relutância em se desvencilhar dos prazeres que você acha que tem aqui, e não foi para isso que te criamos. Você foi criada para ser uma comunicadora entre os planos, pois te foi embutida qualidades perceptivas e intuitivas que muitos não têm. Não para análise pessoal, pois nessa parte você ainda engatinha sobre suas emoções, mas no estudo já é capaz de grandes feitos. Saiba canalizar seus potenciais para que sua missão não seja maculada por um ego machucado pelo convívio humano. Dentro dos ambientes, escolheste o que melhor cabia para a sua expansão. Sua missão será cumprida quando acharmos que está pronta. Por enquanto, analise sua energia, aprendendo e divulgando o conhecimento da forma que sabe fazer por hora. O conhecimento certo virá no momento certo. Nesse momento, seu amado país chora de medo, mas em breve estará liberto e uma nova mente conjunta deverá ser estabelecida.
Novas crenças deverão ser exaltadas e você terá sua parte nisso junto conosco, que há tempos te observamos e ouvimos o seu chamado. Você tem em você a chama do buscador, que pulsa em busca de novas expansões, conhecimentos, e que agora se deu conta e clama por liberdade. Mas esta lhe será dada no seu devido tempo. Por enquanto, e por conta da sua pequenez emocional, você ainda deve aguardar. E não, isso não é punição, é proteção. Lembre-se, nós temos conhecimento do tempo e conhecemos inúmeras probabilidades. Você nos deu e nos dá constantemente permissões para guiá-la, por isso, assim estamos fazendo. Mensagem recebida em 14 de novembro de 2022. Gente, eu não tenho muito o que falar assim, porque parece que eu estou querendo promover, ou sei lá, me autopromover, e não é nada disso. Com todo o meu coração, assim, a única coisa que faz sentido para mim hoje na minha vida é dividir conhecimento. Eu abri mão de muita coisa para que eu pudesse me focar em só dividir tudo isso que se apresenta para mim e que eu tenho facilidade de conseguir ver através de sentidos extrasensoriais muita coisa. O que eu posso falar para vocês é que a nossa maior dificuldade aqui, e hoje eu entendo isso de verdade, é a gente vencer a si mesmo. É a gente vencer contrapartes nossas que não querem a mudança, que estão ligados nesse estado original de separação que foi quando o ego se criou. E existem eus nossos, existem crenças nossas, que a gente pode chamar de um eu nosso, que ainda nos prendem nisso. Então, a gente quer mudar, a gente quer transformar, mas a gente não consegue porque ainda temos que ressignificar eus nossos, que ainda estão presos na ideia da separação, ou se sentindo culpados, ou não querem enxergar a verdade, enfim. Quando eu escutei, há muitos anos atrás, do professor falando isso, do professor Hélio Couto falando isso, eu não entendia. Como assim? Tem eus meus que prendem a minha expansão, que prendem a minha felicidade, que não querem a minha alegria? Como pode isso? E eu demorei todo um processo para entender como isso é verdade. E ao mesmo tempo, como nós recebemos ajuda quando de verdade a gente quer expandir. Então, esse material é para vocês que fazem parte dessa família de buscadores que começou aqui no canal, que aliás não começou aqui no canal Oficina do Eu Sou, mas que hoje se encontrou aqui no canal da Oficina do Eu Sou. Um canal que foi criado muito despretensiosamente, mas que vem crescendo, vem alcançando mais e mais pessoas que estão sintonizados na nossa frequência. Por isso que esse não é um material comercial, não é um material para todo mundo. Esse aqui é um material para quem realmente está buscando. Eu ainda não sei como eu vou fazer aqui no canal, se eu vou fazer o audiobook, também, claro, né? Mas seria até incoerente no ter o audiobook do nosso livro aqui no nosso canal. Mas como a gente vai, eu pensei eu vou fazendo os vídeos, né, sobre o material, de repente a gente cria alguns vídeos, algumas lives para quem estiver lendo, quem realmente quiser participar desse grupo de estudo, a gente faz alguma coisa juntos para ir tirando dúvidas, não sei. Vamos ver como eles vão me orientar. Vocês vão descobrir aqui quem são eles que eu tanto falo, que eu também só fui a ter certeza depois que quando esse livro ficou pronto, porque até então todo o processo de escrever eu não sabia, eu sabia, sentia certas energias perto de mim, que vocês sabem de quem eu estou falando, mas eu não posso falar, claro, comercialmente disso, porque com certeza poderia até tomar um processo. Mas enfim, é um grupo de consciências muito expandida, da qual várias consciências já conhecidas por nós fazem parte, desse grupo, que todos nós fazemos parte, porque em um estado, quando a gente compreende a unificação, a gente vê que não tem divisões, né? Então, de repente, são as nossas contrapartes mais evoluídas que
estão dando essa força para nós, assim como no micro a gente faz isso também, né? Assim como eu, Fernanda, consigo olhar para outras Fernandas na minha linha do tempo e ressignificar. Eu acredito que esses seres fazem isso conosco em um nível maior. E é isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição de um site que eu fiz da Oficina do Eu Sou para vocês, e que tem uma página dedicada ao livro O Eu Multidimensional. Vocês vão ver que tem mais 2 títulos meus também lá. Um é mais ligado para quem quiser usar o tarô como autoconhecimento. E aí eu deixo o link, vocês acessam, e aí quem quiser comprar tem o e-book está na Amazon, e quem quiser comprar ele físico, como esse aqui é o exemplar que eu mandei imprimir pro meu irmão e pra minha irmã, de presente para eles. Vocês conseguem imprimir na Wiclap, que é uma plataforma que faz impressão on demand. É um pouco mais caro que o e-book, tá? Mas aí já não é... Eu não consigo mexer nesse valor, porque é o valor que eles usam que eles têm de custo. Então o valor de custo da impressão do livro é deles. Quem sabe um dia, né, eu consiga aí uma editora para a gente conseguir fazer o livro físico ficar mais barato. Mas enfim, tem um e-book, o e-book está super acessível. E é isso. Quem for adquirindo, vai me avisando, porque talvez eu faça um grupo separado, só para a gente realmente estudar de uma forma mais particular, assim, né? Para a gente entrar, assim, criar realmente um vínculo mais particular, para a gente realmente distribuir uma nova energia. Então eu queria muito, estou muito feliz de estar aqui apresentando isso para vocês. E é isso, pessoal, vamos continuar aqui nesse canal cada vez mais conectando essa energia, essa nova energia para uma nova terra que está nascendo, para uma nova mente coletiva que está nascendo, e que nós fazemos parte importante desse movimento de mudança, porque a gente está aceitando mudar essas energias em nós. Muito obrigada, e eu estou aqui à disposição de vocês.